Oiê, Cissa Galera na área, falando hoje de sexo. Hoje é o segundo vídeo da série aí que eu vou falar bastante. Eu quero falar hoje sobre um assunto que é bem triste. É triste porque é uma realidade que eu acredito que é cruel. Mulheres têm dificuldades com sexo porque grande parte delas foram abusadas na sua infância e às vezes até por muitos anos, e eu só de falar eu fico um pouco emocionada. Ou às vezes outras pessoas contam também de alguma história que sofreram na adolescência ou na infância. Às vezes é o pai que fez o abuso, às vezes é o irmão, às vezes é um primo, ou distante ou próximo, às vezes é um vizinho, um adolescente vizinho, às vezes é uma pessoa bem mais velha vizinho, às vezes é o amigo do pai ou da mãe, aquela pessoa de confiança que frequenta a casa, às vezes é um médico, às vezes é um avô, e o que é mais triste é que são pessoas próximas desta menina. E eu vou falar das mulheres porque é o que eu tenho mais de respaldo, digamos assim, que eu tenho mais de conhecimento das coisas que eu escuto e que eu vou conversando por aí. Essas mulheres, elas criam um bloqueio na sua vida sentimental, na sua vida de relacionamentos amorosos, inclusive na sua vida sexual, gigantesco. É algo avassalador. São mulheres que muitas vezes não conseguem manter um relacionamento por muito tempo, ou se mantém um relacionamento, é um relacionamento muito mel com açúcar. Ela não sabe se tocar, ela não gosta de se tocar, ela não gosta de ter relações com o marido, com o namorado, ela tem uma dificuldade imensa e muitas vezes esse parceiro não sabe o que aconteceu lá no passado, na infância. Muitas vezes ela se sente, e isso é real, culpada. Ela se sente tão culpada de ter acontecido essa situação com ela, às vezes mais de uma vez, às vezes mais de um ano. Ela se sente tão culpada que ela se sente suja, ela se sente inútil, ela se sente imoral, ela se sente imprópria, ela se sente não capaz. E tudo isso é real, ela traz isso para a vida dela. Às vezes ela é até uma ótima profissional, uma pessoa interessante, mas ela não se vê nada disso, porque aconteceu algo lá atrás. Então, muitas vezes as mulheres elas têm uma trava muito grande em relação ao relacionamento, tanto amoroso como sexual, por conta do assédio que ela sofreu, por conta não só do assédio, mas por conta de toda essa situação. Muitas vezes ela não sabe para quem falar, para quem dizer, para compartilhar essa dor que ela vive, até porque ela se sente feia, ela se sente errada, ela se sente culpada, ela se sente responsável. E o que eu tento mostrar para as pessoas que me procuram com essas questões é que ela não teve culpa. Na verdade, ela era uma criança que precisava ser cuidada. Qual que é o papel dos pais? Qual que é o papel da família, dos avós, dos tios? É cuidar daquela criança que ela não tem como cuidar sozinha de si mesma. Ela não tem essa defesa, ela não tem o poder de decidir, ela não tem o conhecimento. Então essa criança ela precisa ser cuidada, ela é um menor, né? É um menor incapaz, como a gente chama. Então ela não entende isso, que não dependia dela, que não aconteceu porque ela estava com uma roupa X ou com uma roupa Y. Aconteceu porque, infelizmente, os adultos que estavam ali no entorno dela não perceberam que isso estava acontecendo, não a protegeram. E o que às vezes os homens, principalmente vou falar homens, não entendem é isso. É que, além de tudo, essa mulher às vezes pode gostar de você no namoro, pode gostar de você no casamento, mas ela tem questões que ela precisa trabalhar. Ela precisa digerir isso, ela precisa resolver isso não só na mente como no corpo. Muitas vezes ela se maltrata, muitas vezes elas engordam. Já ouvi histórias de pessoas que falaram que depois dos abusos ela começou a engordar para ficar feia e ninguém olhar para ela, mas ninguém mesmo. E ela se sentia muito frustrada porque no fundo ela queria um relacionamento, ela queria ter um envolvimento amoroso, mas ela não se sentia capaz. E aí, cada vez ela se sentia mais feia ainda, e ela produzia esse estado de estar feia, de estar cada vez mais gorda, porque assim ninguém vai chegar perto de mim, nunca mais, ninguém vai me tocar. Então,
Tudo isso interfere na vida amorosa, sim. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas esses casos são muito mais comuns, é muito mais. Como que eu posso dizer? Eu não cheguei a ver as estatísticas dos abusos que acontecem nas mulheres, mas esses casos são muito comuns, é muito triste. E muitas vezes a sua mulher ou a tua namorada, ela deve ter algum tipo de questão nesse sentido, mas ela nunca te contou. E o abuso, ele não é necessariamente o sexo em si ou a penetração. Muitas vezes o abuso é tocar esta criança, tocar essa mulher sem que ela saiba o que está acontecendo, muitas vezes ameaçando de matá-la ou matar a família, muitas vezes intimidando. Então, esta mulher, o assédio não necessariamente é o ato em si, mas o fato de tocá-la, né, de fazer com que ela faça coisas que ela não sabe o que é. Isso também é o abuso. Às vezes as pessoas acham que o abuso é só o sexo em si, só a penetração. Não, não é. Então, quantas vezes você já percebeu algum comportamento estranho da tua parceira, da tua namorada ou até de alguma amiga e você não sintonizou que aquele comportamento que ela está mantendo ou ela está fazendo é justamente por isso, porque ela tem alguma questão muito mal resolvida do passado que ela não sabe lidar e ela traz isso para a vida dela. É algo muito sério isso, é algo muito chocante. Só de falar no assunto eu fico emocionada porque é uma realidade, infelizmente, o quanto nossas meninas, o quanto nossas adolescentes, nossas mulheres são abusadas e são desprotegidas, elas não têm quem a protejam. Então é algo para se pensar. Isso com certeza interfere no relacionamento. Isso interfere como ela lida com o mundo, como ela lida com as pessoas, como ela lida com o namorado, com o marido e com o sexo, como ela lida com os filhos, se ela tem filhos. Geralmente são mulheres que são muito travadas, são mulheres que têm muita dificuldade de se expressar, são mulheres que vivem numa certa prisão, com muito medo até, inclusive, desta pessoa, medo de contar. E às vezes a família saber quem é essa pessoa, ir lá e detonar com o cara. São várias histórias, são muitas histórias. Então isso também interfere. Eu não sei se vocês pararam para pensar. Então, se você perceber que alguém do teu convívio tem questões de dificuldades em relação ao sexo, talvez essa pessoa precise de ajuda. Bem provável que sim. Era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigada. Gratidão.